E desde já parabenizando o trabalho de plantação e que em nome de Jesus, conforme o reverendo Alan colocou, que no ano que vem seja o primeiro ano de organização, né? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura dos versos 14 até o verso de número 17. Diz assim o texto da palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Meus irmãos, é muito comum um atleta querer exibir o símbolo da sua luta, do seu trabalho, do seu desempenho. E geralmente o símbolo é uma medalha, por exemplo, é um troféu. Assim como é comum um estudante que está, por exemplo, cursando a universidade, querer mostrar, exibir o diploma que é, de alguma maneira, símbolo de todo o tempo dedicado, de todo o trabalho, de todo o esforço, das noites que não foram dormidas, das festas em família que não pôde participar para poder conseguir chegar até o seu alvo. Ou seja uma medalha, seja um troféu, seja um diploma, ou qualquer outro tipo de objeto, algo que de alguma maneira comunica para aqueles que estão vendo a vitória, a conquista, é comum essa vontade de exibir ou de manifestar. O texto que nós acabamos de ler fala de conquista, fala dessa exibição, fala dessa forma de evidenciar para as pessoas algo que foi conquistado por alguém. Mas antes de nós analisarmos quem é o conquistador e qual é o objeto exibido da conquista, vamos analisar o contexto da passagem que nós acabamos de ler. Paulo é o fundador, é aquele que plantou o trabalho em Corinto, por volta do ano 51, 52, depois de Cristo, por ocasião da segunda viagem missionária. E você pode conferir isso no capítulo 18 de Atos, do trabalho do apóstolo Paulo na plantação da igreja de Corinto. Durante a terceira viagem, Paulo ele ficou um tempo em Éfeso. E durante a estadia dele em Éfeso, ele recebeu alguns mensageiros da igreja de Éfeso com dúvidas acerca de questões teológicas, de questões morais, de questões práticas, litúrgicas da vida da igreja. E aí então Paulo ele responde essas dúvidas através da primeira carta
que nós temos aqui na Bíblia. Então, a primeira carta aos Coríntios é, na verdade, uma carta que Paulo ele respondeu às questões que foram levantadas, que foram levadas até ele. Para que os irmãos entendam quais eram os problemas da igreja de Corinto, faça esse exercício durante a semana. Leia a carta aos Coríntios. Lá na igreja eu tenho trabalhado durante a semana, de forma bem pastoral, uma exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos quase terminando. Estamos no capítulo 14. Mas você vai encontrar, por exemplo, a igreja de Corinto, uma igreja muito complicada. Por exemplo, uma igreja dividida em grupos, partidos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Jesus. E esses geralmente são os piores, né? São os super espirituais. Né? Era uma igreja que tinha problema com a questão dos dons espirituais. Principalmente o dom de língua ele era utilizado muito como se fosse uma forma de evidenciar a espiritualidade. Era uma igreja que tinha problema de disciplina. Havia um jovem que tinha relação sexual com a madrasta e a igreja não fazia nada. Né? Problemas com relação à comida sacrificada a ídolos, problemas relacionados à liturgia. Era uma bagunça, uma desordem em culto. A ceia, por exemplo, as pessoas participavam de uma refeição em comum e não esperavam, né, aqueles que de repente estavam trabalhando, aqueles mais simples, mais humildes, que não tinham como chegar mais cedo, e quando eles chegavam já não tinha mais nada para comer, porque aqueles que chegaram mais cedo comeram e beberam a ponto de Paulo exortar, porque tinha alguns até que saíam embriagados do encontro, né? Ou seja, tudo que era para ser a ceia do Senhor. Mas enfim, se você ler a carta, você vai perceber que é uma igreja cheia de problemas e, de certa maneira, foi exatamente por causa desses problemas que nós temos esse tipo de orientações para a igreja hoje. Né? Depois que Paulo escreve a primeira carta, ele resolveu ir até a igreja de Corinto, só que ele encontrou uma resistência. Existiam alguns irmãos da igreja de Corinto que se diziam apóstolos, que resistiam ao ministério apostólico de Paulo, e alguns até diziam que Paulo queria pegar o dinheiro da igreja, que Paulo fazia aquela coleta para a igreja de Jerusalém. Alguns estavam inventando que Paulo estava pegando ou estava de olho no dinheiro da igreja. E Paulo, muito entristecido, ele escreve uma carta que ficou conhecida pelos estudiosos como carta severa. E ele envia Tito para poder levar esta carta. E aí, por exemplo, eu peço que os irmãos mantendo a Bíblia aberta, dê uma olhada no verso 12. Você vai encontrar aqui no verso 12, Paulo comentando sobre isso. Ó. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Que Paulo está relatando que ele enviou Tito com uma carta e ele estava aguardando obter uma resposta de como que a igreja recebeu aquela carta. E você vai encontrar Paulo retornando ao assunto no capítulo 7. Vira aí algumas 2 páginas, talvez, aí da tua Bíblia. Lá no capítulo 7, você vê Paulo, então, no verso 5, falando desse encontro com Tito. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então você vê que nesta parte do texto que nós estamos lendo, Paulo ele está narrando exatamente essa ansiedade dele, esta preocupação em ele encontrar com Tito para saber o que a igreja pensou, como que a igreja se comportou em relação à carta que ele escreveu. E aí então esta carta aqui, que nós acabamos de ler, esta porção da carta, na verdade seria a terceira, porque a carta severa, de acordo com muitos estudiosos, ela se perdeu. Né? Muitos entendem que esta carta se perdeu, então esta aqui seria uma terceira carta, onde Paulo ele já tem uma expressão, de certa maneira, de gratidão, porque a igreja
deu um feedback, né? Deu um retorno positivo para Paulo, porém, havia, né, aqueles incircuncisos lá da igreja, aqueles falsos apóstolos, que ainda estavam resistindo ao ministério apostólico de Paulo. Então, nesta carta, embora você tenha um tom mais positivo do que a primeira, você vê Paulo reforçando a sua autoridade de apóstolo diante dos chamados apóstolos, que na verdade eram falsos da igreja de Corinto. Então, o que você encontra aqui é Paulo, de uma maneira, expressando uma certa positividade em relação ao que ele ouviu de Tito, e ao mesmo tempo você vê na carta uma oposição, né, que Paulo estava enfrentando ainda, e ele busca assim firmar a sua autoridade sobre aqueles irmãos. Meus irmãos, diante disto, nós vamos nos aprofundar nesta perícope do verso 14 até o verso 17, onde eu quero apresentar para vocês o tema, que é o tema o triunfo da graça de Cristo, para podermos meditar assim, então, o que Paulo ele nos ensina através do verso 14, 15, 16, 17, o que esse texto tem a nos ensinar, tanto pessoalmente como também para a vida da igreja local. A primeira verdade que esse texto aqui ele tem a nos ensinar acerca do triunfo da graça de Cristo é que essa graça que Paulo apresenta, ela nos revela a sua vitória sobre o pecado. Mas para nós entendermos isso aqui, é importante observarmos uma questão cultural para que possamos melhor compreender essa ilustração que Paulo usa para falar acerca desse triunfo da graça. Veja bem, irmãos, na época do apóstolo Paulo, um general romano, quando fazia uma campanha, ele, quando tinha um bom êxito, ele tinha o direito de voltar, depois de se apresentar, aquele que o enviou, tal, ele tinha o direito de fazer o chamado cortejo triunfal. Aqueles que, de repente, estão familiarizados com filmes épicos, vocês vão lembrar daquelas carruagens em que o general ele desfilava de forma pomposa, de forma gloriosa, mostrando a sua vitória sobre o inimigo. Então, o que Paulo ele tem aqui em mente? Aquela procissão, aquele desfile em que o general ele caminhava à frente, atrás do general tinha os sacerdotes das religiões pagãs que iam queimando incenso, dando, por onde eles passavam, dava aquele perfume, aquele cheiro. É interessante você perceber como que o cheiro ele é marcante, Então, conforme aquela procissão ia ocorrendo, os sacerdotes iam queimando o incenso e a fumaça do incenso era um aroma da vitória daquele general. E depois desses sacerdotes, você tinha os escravos, ou seja, aqueles que foram vencidos em batalha, agora eles estão sendo levados como escravos, e alguns seriam sacrificados no templo do deus Júpiter, alguns seriam assim então oferecidos em sacrifício, outros seriam poupados, mas esses que faziam parte do exército inimigo foram assim então feitos escravos. É importante entender que a escravidão naquela época ela era feita de duas maneiras, diferente da escravidão moderna, que tinha a ver com a questão da cor de pele. A escravidão no mundo antigo ela estava relacionada ou à guerra, quando o exército inimigo ele perdia a batalha, ele se tornava escravo, ou por dívida, quando alguém não tinha como pagar, essa pessoa se tornava escrava. Hoje eu acho que no Brasil a população ficaria até maior do que na época da escravidão mesmo, se fosse escravidão por dívida. Dito isto, irmãos, o que esse texto primeiramente ele nos revela?
ele nos revela a vitória sobre o pecado. Olha o que Paulo fala no verso 14. Ele estava narrando e de repente ele para de ficar lamentando o que não aconteceu, que era encontrar o Tito, e é como se ele fosse tocado pelo Espírito Santo ali e ele expressasse, né? Graças, porém, a Deus. Né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a primeira coisa aqui que é interessante você entender é que existem duas maneiras de você interpretar esse texto que eu vou oferecer, a que eu acho que é a mais correta. A primeira é entender que Deus é esse general que está, na verdade, conduzindo, ou melhor, Cristo, né? Que ele está conduzindo essa procissão. Então, Cristo é um grande general, Deus encarnado, conduzindo a procissão de vitória, e Paulo é um dos oficiais, um daqueles militares que conquistou juntamente com o general a batalha. Esta é uma interpretação possível, mas não é uma interpretação que gramaticalmente se sustenta. Porque, gramaticalmente falando, Deus aqui ele é um sujeito, né? No caso, é claro, sempre remetendo a Cristo, né? Como aquele que triunfou. Paulo ele é um objeto, né? Do verbo conduzir. Ou seja, o verbo está no presente e denota algo contínuo. E uma interpretação, ou melhor, uma tradução mais literal do texto, e por incrível que pareça, a NTLH, ela oferece essa interpretação literal do texto. Você poderia traduzir o texto assim: unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de Deus. Ou seja, aqui Paulo ele não é um oficial que participou da vitória, mas ele é um escravo que foi derrotado pelo general. Então é interessante você observar que o comentarista Gissemarca ele vai nos dizer o seguinte, assim como Champlin também: Deus em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal. Então o verbo triunfar ele deve ser traduzido literalmente, né, com essa ideia de que Paulo ele foi vencido e está sendo levado, ele está sendo carregado. Ele não é aquele que triunfou, ele é alguém que perdeu, ele é alguém que Cristo está conduzindo ele como um escravo que foi vencido. E nesse sentido, é interessante você observar que isso está em harmonia com tudo aquilo que Paulo fala no restante das Escrituras. Por exemplo, quando Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, escravo, ou melhor, servo do Senhor, que é melhor traduzido, segundo William Barclay, como sendo escravo, né? O que Paulo está dizendo? Que ele é escravo de Jesus. E aí é interessante você observar que o próprio Paulo, ele era inimigo antes da conversão. Você lembra que Paulo, quando ele antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja, e quando Cristo aparece para ele, o que Cristo fala? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Ou seja, ele era inimigo. Ele jogava no time adversário. Ele estava do lado oposto. E aí a gente sabe, a gente conhece a história que Paulo, no caminho de Damasco, você vê Paulo, ele tendo aquela experiência que ele cai. E nessa experiência você vê que Paulo ele se levanta sério, e aí a gente já conhece toda a história de conversão. A minha grande pergunta é: Paulo tinha algum tipo de motivação no seu coração, intenção de se converter ao cristianismo? Não. Mas o que aconteceu com Paulo? A graça triunfou sobre ele. A graça foi maior do que a sua obstinação. A graça foi maior do que o seu pecado.
E é interessante assim como nós pensarmos que o que o texto está querendo nos dizer é que essa graça, né, e aí essa é uma ideia que o próprio texto nos traz, a ideia de um Deus que faz de nós um espetáculo da sua vitória. Ou seja, lembra quando eu usei na introdução a referência de que aquele que é um atleta e que consegue conquistar algo, ele quer, de alguma maneira, exibir a medalha ou o troféu como símbolo da sua vitória? Aquilo que Paulo está nos dando a entender é que ele é o objeto da vitória de Deus. Ou seja, agora Deus o carrega, o leva, o exibe como um troféu, como uma medalha, como um diploma, apontando para Deus, como aquele que triunfou sobre o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, você vai ver que Paulo ele usa a expressão de que nós fomos comprados. Ou seja, aqui fica claro que Paulo ele é escravo de Jesus das duas maneiras. Tanto porque Cristo o venceu, assim como também Cristo o comprou, porque ele tinha uma dívida que não tinha como pagar. E é interessante nós pensarmos como Agostinho. Ele diz que quanto mais servo de Cristo, nós somos mais livres no nosso íntimo. Porque ser escravo de Cristo é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a verdadeira liberdade. Porque somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão, da degradação, do pecado. R.S. Sproul vai nos dizer que Paulo se vê como parte da procissão de Deus para a cidade celestial. Antes ele foi inimigo de Deus e agora ele é um cativo feliz. Irmãos, entenda que não se trata de ser ou não ser escravo. Trata-se de quem você vai ser escravo. Se você não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado. Você é escravo de si mesmo, das suas paixões. Você é escravo desse sistema, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3. Você é escravo de Satanás. Mas se você é escravo de Cristo, você desfruta da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Portanto, a primeira verdade que esse texto nos mostra é o triunfo da graça. A pergunta que eu quero fazer para você, com base nesta primeira parte: como que era a sua vida antes de ter um encontro real com Cristo? Quantas pessoas antes de ter um encontro real com Cristo eram completamente avessas ao Evangelho? Eu me lembro de uma história contada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, de que ele estava em seu gabinete quando, de repente, um jovem entra no gabinete para conversar com ele e diz assim: pastor, enquanto ele pastoreava em Vitória, ele diz: olha, eu estive aqui na igreja na semana passada e, pastor, glória a Deus, irmãos, eu estou aqui para entregar a minha vida para Cristo, mas eu quero te dizer, eu não vim aqui a essa igreja para assistir o culto. Eu vim aqui para roubar o carro. Só que durante a escolha que eu estava fazendo de qual carro que eu ia levar, eu escutei o coral cantando. Eu não sei porquê, aquilo me tocou. E eu fui até a nave do templo e fiquei sentado lá atrás. Comecei a chorar. Voltei para casa chorando. A minha esposa não sabia o que estava acontecendo. E eu decidi voltar aqui para entregar a minha vida para Cristo. Aquele homem não tinha intenção de se converter. Aquele homem não tinha a intenção de entregar a sua vida para Cristo quando ele foi ao templo. Mas a graça tem força sobre ele. A graça o venceu. Irmãos, é misterioso o modo como Deus age. É como se a vida toda você houvesse a mesma história e de repente, como se fosse um piscar de olhos, aquilo parece tão óbvio e tão claro e você se pergunta: por que eu não fiz isso antes?
debate na TV e eu fiquei ouvindo um ex-travesti antes de participar do programa conversando, e ele disse que ele teve um dia horrível, uma noite horrível de programa mesmo, no travesti, quando de repente eu não lembro agora dos detalhes, mas ele vai atravessar a rua e ele cai e bate com o rosto no asfalto e todo sangrando, ele vê um folheto e ele lê aquele folheto e se converte. Tem como explicar? É o triunfo da graça, dessa mesma graça que, por exemplo, a Bíblia vai nos revelar no capítulo 11, verso 18 de Atos, que foi Deus que converteu os gentios, dando a eles o arrependimento. Essa mesma graça que lá em Atos, nós vamos encontrar Deus abrindo o coração de Lídia. Essa mesma graça que triunfou sobre Paulo, que fez daquele homem um missionário perseguido à igreja e alguém perseguido por causa do amor ao Evangelho. Deus é um general vitorioso que celebra a sua vitória sobre as nossas vidas. A segunda verdade que esse texto nos mostra acerca do triunfo da graça é que esta graça, ela nos torna testemunhos. Olha o que o verso de número 14 ainda vai nos dizer. Sempre nos conduz, ou seja, nós somos conduzidos em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O que é esse aroma aqui? Esse aroma é uma alusão exatamente aos incensos que eram queimados na procissão. Enquanto esse incenso dava cheiro no caminho, alguns sentiam aquele perfume, era cheiro de vida para a vida, porque eles estavam com o general, parte da vitória do general. Mas outros eram cheiro de morte, da morte. Aqui, meus irmãos, nós encontramos então Paulo falando que ele é levado, ele é conduzido, e esta condução é exatamente a condução, ou seja, é alguém que é carregado para exibir, para ser exibido, ou para exibir a glória daquele que venceu. No caso, Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, nós pensarmos na palavra testemunha. Porque quando o Espírito Santo é derramado no capítulo 2 de Atos, e no capítulo 1, verso 8, há essa promessa do derramamento do Espírito. Qual é a promessa? De que o Espírito seria derramado e os discípulos seriam o quê? Testemunha. Mas a palavra testemunha é uma palavra grega que, se você olhar lá, não é a palavra testemunha, é a palavra mártir. Para nós, o mártir é alguém que morre por uma causa, por uma ideologia, por uma filosofia, mas naquele contexto não era alguém que morre ou que morria, mas era alguém que jurava com a sua própria vida que aquele testemunho que ele estava dando era verdadeiro. Não era alguém que morria, mas alguém que estava disposto a morrer, assim como aquele que também morria. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, ele nos capacita a morrer pelo Evangelho. É essa a ideia. Vocês vão se tornar aqueles que juram com a própria vida de vocês que esse testemunho é verdadeiro. Nesse sentido, irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que a história da igreja ela é marcada por homens e mulheres que morreram por causa desta verdade. E eu quero fazer aqui menção, por exemplo, de uma figura que muito me chama a atenção, que é um dos primeiros mártires do início do cristianismo, que é Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, um senhor com 86 anos de idade que foi lançado para os leões na perseguição do Império Romano.
Os leões não comeram, não sei se eles eram vegetarianos, adventistas, não sei. Depois, colocaram aquele homem para ser morto na fogueira. E a pergunta que fizeram é: o que você tem a dizer? Antes de falar do Policarpo, o senhor já é idoso, 36 anos de idade, negue-se em Cristo, amaldiçoe esse Jesus e viva o restante da sua velhice. E ele disse assim: há 86 anos eu sirvo a Cristo. Ele nunca me decepcionou. Não será agora que eu irei decepcionar. E aquele homem, além de orar por aqueles que estavam prestes a colocar na fogueira, ele disse assim: o fogo que há de queimar no corpo durará alguns minutos, mas se vocês não se converterem, o fogo que há de queimar o corpo de vocês será eterno. Irmãos, a igreja, ela sempre foi marcada por pessoas a vida estava disposta a ser perdida pela causa do Evangelho. Tanto é que um dos pensadores do início do cristianismo, chamado Tertuliano, ele dizia que quanto mais se matava crentes, cristãos, mais a igreja crescia, porque o sangue dos mártires era o quê? Era a semente do Evangelho, era a semente da igreja. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que Cristo, ele triunfa sobre nós, ou seja, há uma vitória da graça sobre o pecado, há uma vitória desse amor de Deus sobre a nossa vida. É claro que é uma graça irresistível, é claro que Deus, ele nos atrai, só que a forma de Deus nos atrair não significa que Ele vem e nos pega à força e a gente vai contra a nossa vontade para Ele, não. É o triunfo da graça de um Deus que nos ama e que Ele muda a disposição do nosso coração, a ponto dos nossos olhos, eles sabem, eles passam a entender a verdade, eles passam a entender esse amor de Deus, Ele passa a ter uma vontade, uma disposição em relação às coisas de Deus, de modo que não tem como ser diferente a não ser se entregar para Jesus. Não tem como. E agora, o que Paulo quer nos ensinar é que uma vez, debaixo desse domínio de Cristo, nós somos levados em todos os lugares da nossa vida como testemunhas. Glorifica o poder de Deus. E como que isso se revela e como que isso se mostra na nossa vida. É verdade, meus irmãos, que o Evangelho ele é pregado para a nossa salvação, pois esse é o real propósito. Ouviram vai nos dizer isso. Mas somente os que realmente creem que podem desfrutar dessa salvação. Para os incrédulos, esse Evangelho, ele não é ocasião de salvação, mas ele é ocasião de morte, de danação. Porém, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, por si só, é a glória de Deus. E isso é interessante, nós pensamos. O que é o Evangelho? O Evangelho não é o que nós fazemos. O Evangelho não é o que nós produzimos. O Evangelho é a mensagem de um Deus que ama o pecador perdido, de um Deus que se faz homem, de um Deus que vive uma vida perfeita, que morre, que ressuscita, de um Deus que declara nos salvar por completo por ocasião da sua volta. Portanto, o Evangelho é essa mensagem. E essa mensagem ela é pregada, essa mensagem ela é anunciada, e o nosso objetivo, e isso precisa ser muito claro, que mesmo nós, pastores, às vezes nós carregamos esse peso, o nosso objetivo não é converter ninguém com o anúncio do Evangelho. É anunciar o Evangelho. Eu quero que as pessoas se convertam, mas nós não temos que carregar esse peso, porque nós não somos do departamento, do Ministério da Justiça, nós somos da comunicação, nós somos anunciantes. Porque Deus ele é glorificado, independente de haver ou não conversão. Porque quando o pecador ele se arrepende, é o triunfo da graça. Mas quando ele não se arrepende, é a
nós não falamos queremos justiça, principalmente quando falamos de governo, de Brasil. Bem-aventurados que têm sede de justiça, portanto, o inferno é a manifestação da justiça de Deus. Não é a ausência de Deus, mas é o Deus presente, não com a face do Cordeiro, mas com a face do Deus. Só que esse evangelho que é anunciado, ele precisa ser revivido. E é exatamente o que nós vivemos que revela o poder do evangelho. O evangelho que muda a vida. O evangelho que transforma corações, que faz haver uma libertação, que faz com que a pessoa que tinha uma vida errante passe a ter uma vida diferente, uma vida nova. Portanto, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que olham para a nossa vida, o que nós fazemos é como se fosse uma pregação aos olhos, enquanto o que nós falamos é uma pregação aos ouvidos. Talvez as pessoas estejam cansadas de ouvir. Elas também querem ver. Ou seja, nós falamos do poder do Evangelho, mas elas querem às vezes olhar para a nossa vida e ver como que isso de fato funciona. Como que esse Evangelho é poderoso. E é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Por onde nós passamos, por onde nós andamos, nós somos como pessoas que estão exibindo o triunfo da graça desse grande Gideão. É na faculdade, as pessoas estão observando o que o Evangelho fez com você. É no trabalho, as pessoas estão observando o que o Evangelho fez com a gente. É na família, é na vizinhança. Portanto, de alguma maneira, nós pregamos com a nossa vida. E aqueles que estão olhando para nós, ouvindo a nossa mensagem, nós não temos o peso se eles vão, se elas vão ou não se converter. Pode se converter em estilo de vida para a vida. Se não se converter, é a alma de morte para a morte. Cabe a nós anunciarmos com pregação e evidenciarmos com a nossa vida esse Evangelho. Spurgeon vai nos dizer que você e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais seja convertida por ele, pois o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado mesmo daqueles que rejeitam o Evangelho. Por último, irmãos, a graça divina, a graça de Cristo, essa graça que o Fonte também nos revela, essa graça que nos torna dispenseiros. E aqui é muito interessante, e eu te convido a ir lá no capítulo 4 da primeira carta. Olha o que Paulo nos diz. Assim, pois, importa que os homens se considerem como ministros de Cristo e dispenseiros os mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer de dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu gosto desta ilustração. Por quê? O verso 17 vai nos falar, lá no capítulo, voltando para o nosso texto base, vai nos dizer: porque não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Ou seja, o verso 17 nos fala, irmãos, de que nós não estamos, aqui Paulo, né, como mensageiro, ele não está mercadejando, e a palavra mercadejar no grego é uma palavra que tem sentido de adulterar, de modificar. É um combustível, por exemplo, adulterado. Ou seja, é algo que você compra que não está puro, da maneira como deveria estar. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, que essa mensagem do Evangelho, quando eu entrego para vocês, eu não modifico, eu não adultero. Aqui Paulo está dando uma catucada nos falsos apóstolos. Porque veja bem, como que a mensagem, ou como aqui Paulo ele pode estar nos expressando a questão do mercadejar. A ideia aqui é o seguinte, irmãos. Havia muitos pregadores itinerantes que
vendiam o Evangelho, pregavam o Evangelho como se fosse uma mercadoria. E aí nós podemos pensar que você pode adulterar das duas maneiras. E uma delas é pior. Eu posso pregar a verdade com motivações erradas. Quando eu prego a verdade, eu posso ter resultados verdadeiros de conversão. Sim ou não? Com relação à motivação do meu coração, isso é uma questão do julgamento que Deus fará. Lembra daquela passagem que fala que Ele lançou o fundamento e cada um vai construindo, mas naquele grandioso dia o fogo revelará a obra de cada um. Então é possível que o pastor Wilson esteja aqui pregando a verdade, mas a motivação do seu coração não seja a glória de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer função que exercemos na igreja ou na nossa vida. Mas há um sentido agora pior, que é quando as pessoas elas adulteram o conteúdo. Porque quando se adultera o conteúdo, o problema ainda é maior, porque não é o evangelho que está sendo o quê? Entregue. E esse é o problema dos dias atuais. Nós vivemos num tempo, irmãos, complicado, em que o ser humano ele tem cada vez mais vivido uma filosofia, ou as filosofias baseadas no que chamamos de antropocentrismo, do homem como sendo o centro, e o hedonismo, ou seja, o prazer como sendo a medida de todas as coisas. E nesse sentido, as nossas escolhas, as nossas decisões, o que é certo, não passa pelo filtro da palavra de Deus, mas do prazer que nós temos individualmente acerca da experiência como determinada coisa. Isso acaba acontecendo no campo das relações sociais, assim como também no campo da nossa relação espiritual. Muitas pessoas estão indo às igrejas não em busca de uma relação com o sagrado, mas uma tentativa de obter algum tipo de coisa nessa relação. É claro que existe certa maneira um desejo no coração de ter algo, mas que algo é esse que nós queremos ter? Qual é o sentido mais profundo de nós estarmos aqui? O que nos motiva a se reunir nesse lugar? O que nós percebemos é que as pessoas elas estão atrás de um espaço, de uma experiência, de se obter na sua relação com o sagrado algum tipo de bênção que tem a ver com esse campo terreno, temporal, efêmero, onde as pessoas elas estão cada vez mais valorizando o ter em detrimento do ser, onde as pessoas estão cada vez mais buscando nas suas relações ter um prazer como sendo a base, o fundamento, do tipo, foi bom para você o culto? E nós pastores corremos o risco de vir à igreja cheia e adulterar o conteúdo para que ela esteja cheia. É o que nós conhecemos hoje como coach. O centro da mensagem do Evangelho ou do coração de Cristo é você e não fazer a vontade do Pai. É muito fácil encher uma comunidade com interesseiros. Mas é interessante nós observarmos que Cristo, quando ele pregava no sermão de João 6, ele não se preocupou com a multidão que foi se retirando, a ponto de ele se voltar para os seus discípulos e perguntar: e vocês querem ir embora também? É interessante que Jesus ele não vira para o jovem rico, que o texto diz que ele o amou, não disse assim: olha, não precisa vender tudo não, vende só metade, só dá um dízimo, está tranquilo e vem e segue. Mas Jesus deixa ele embora. O que eu quero dizer é que, meus irmãos, o Evangelho ele não pode ser mudado. Eu não posso alterar o conteúdo para torná-lo palatável ao ouvido dos ouvintes. O pecado é pecado, tem que ser tratado como pecado, gostando ou não. Porque nós não podemos simplesmente
Quem te fala que o pecado não é pecado, para não poder ofender ou agredir, movido os corações sensíveis da geração do tempo presente. Porque a única mensagem que tem poder de mudar e transformar é a mensagem do Evangelho. Qualquer outro tipo de mensagem pode te fazer feliz. Você vai feliz para o inferno por não ter relação com a mensagem verdadeira de Cristo. É melhor, meu irmão, ir todo mutilado para o céu do que infeliz da vida, bem resolvido para o inferno. E foi isso que Jesus ensinou. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque. Eu já falo. Portanto, o que nós encontramos aqui é Paulo dizendo que ele não adultera, seja na motivação do seu coração, ou seja no conteúdo da sua mensagem. E é interessante Mateus Henrique comentando sobre Paulo nessa passagem, ele diz que Paulo não usou diminuir e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a mensagem que muda, que transforma, é a mensagem de Deus, mesmo no mundo hedonista, mesmo no mundo pragmático, mesmo no mundo materialista, mesmo as pessoas dizendo que as coisas mudaram, que não é bem assim, nós precisamos entender que o dispenseiro, ele não tem autonomia para mudar o que está na dispensa. O que é o dispenseiro? É o mordomo. Ele não tem que ter preocupação com nada na dispensa, porque o dono da casa já coloca tudo o que é necessário na dispensa. O dispenseiro, ele não precisa acrescentar e nem tirar, ele só precisa escolher o que ele vai servir. E é claro que nós, como pregadores, temos essa função de servir de uma forma bem preparada. Quem gosta de cozinhar sabe muito bem disso. Você pode pegar 3 pessoas com os mesmos ingredientes. E tem gente que sabe fazer diferente. O arroz e feijão bem temperado, não é verdade? E outros não. Isso fala da qualidade da nossa dedicação. De pegar a palavra e torná-la bem temperada. Mas não podemos mudar. Nós não precisamos acrescentar e nem precisamos tirar. Apenas servir. E nesse sentido, quando nós olhamos o que Paulo está nos ensinando, é que a mensagem que muda, que transforma, é a mensagem do Evangelho. E não a mensagem adulterada pela motivação no coração de um pregador que quer agradar os seus ouvintes. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós vamos partindo para a conclusão dessa mensagem, lembrando o que já foi falado. Nós iniciamos falando sobre a graça de Deus que triunfa, primeiramente, sobre o pecado. Talvez você esteja aqui e você tenha em mente aquele momento tão especial que você sentiu um toque diferente de Cristo no teu coração. E onde você estaria se você não tivesse essa real experiência? Como seria a sua vida hoje? Nós temos aqui essa graça que nos torna testemunhas. Ou seja, pessoas que são conduzidas por Cristo na dinâmica da vida, exibindo para as pessoas que estão olhando para nós um poder transformador do Evangelho. Então, entenda que onde você anda, por onde você passa, as pessoas estão observando a sua vida. Se você pregar o Evangelho para elas, elas vão querer não só ouvir, mas ver o que esse Evangelho fez com você. Já viu aquela famosa frase clichê que diz assim, o que você fala, o que você faz, fala mais alto do que o que você fala? Nós precisamos, como igreja, ter muito cuidado com o que nós fazemos, que as pessoas estão nos observando. E como Paulo, ele fala que ele foi carregado desse triunfo de Cristo, que ele está dizendo aqui por onde ele andava, era como se Cristo estivesse o levando numa procissão, mostrando ele como se fosse uma medalha, o exibindo como algo que ele mesmo conquistou.
nós somos conquistados por essa graça, Deus, para que Deus possa falar para anjos e para os homens da terra: olha o meu poder, olha o que eu faço. Lembra de Jó? Nós precisamos ser conhecidos no céu e na terra, meus irmãos, pela essa graça que muda, que transforma. E por último, nós vimos que essa graça nos torna verdadeiramente dispenseiros, aqueles que carregam a missão de entregar essa mensagem sem qualquer tipo de acréscimo ou retirada. Aqueles que não estão querendo fazer entretenimento de bodes, mas que estão a fim de alimentar as ovelhas. Aqueles que não estão atrás de palestras motivacionais, sim, por forma de você ser um homem feliz. Mas aqueles que querem fazer com que você, de fato, seja transformado pelo poder do Evangelho. Eu tenho falado muito na minha igreja. A pregação e a música centrada no homem é um verdadeiro cavalo de Troia na vida da igreja, porque deturpa o Evangelho. Faz você ter um conceito errado de quem é Deus e o que é vida cristã. E quando vem a decepção, muitos não conseguem mais se voltar para a igreja, porque se decepcionaram com o tipo de Cristo que lhes apresentaram. Então, não estou pregando um cristianismo triste, eu estou pregando um cristianismo real. A felicidade está nesse encontro com essa graça, de saber que estávamos trevos, que fomos encontrados por Deus, de saber que esse Espírito habita na gente e Ele nos capacita a viver conforme o Evangelho nos ensina. Ele nos capacita a ser essa pessoa que exibe com a própria vida o poder transformador do Evangelho. Não é legalismo, é simplesmente aquilo que nós chamamos de santificação. Eu gosto sempre de lembrar: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Fomos salvos quando fomos justificados, libertos do pecado. Estamos sendo santificados, libertados desse poder do pecado ao longo da vida. E seremos totalmente libertos da presença do pecado quando Cristo voltar. Portanto, quando nós olhamos para essa graça, nós somos levados a pensar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus há de completar na nossa vida. E a minha oração é que essa igreja continue vivendo essa graça desse Evangelho, que eu tenho certeza que eu acompanho as pregações do reverendo Alan e o quanto que vocês estão sendo instruídos nessa verdade. A minha oração é que essa verdade faça eco por onde vocês andam, por onde vocês passam, e que vocês nunca venham a ceder à tentação de tentar se tornar mais palatável ao mundo, mudando o conteúdo da mensagem para torná-la agradável a homens que não querem ter experiência real com Deus, mas têm apenas assistência de questões pessoais e temporais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.